Bom, gente, já falamos das chapas, já falamos dos painéis melamínicos e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os acabamentos técnicos, que são a fita de borda, o tapa-furo, etc. Então, o que a gente precisa entender, né? Quando a gente vai especificar os nossos painéis, que nem eu falei para vocês, os nossos painéis, eles não têm revestimento nas bordas, só na parte superior e na parte inferior. E isso faz com que, quando a gente projete, quando a gente pense num projeto, quando a gente pense no espaço, a gente entenda que a gente precisa ter todo esse fitamento de bordas. E a parte mais importante de todas, gente, é a gente proteger contra a umidade, né? Então, que nem eu falei aqui para vocês, os painéis, eles vêm com essas bordas cruas, né? Por mais que eles tenham os revestimentos da melamina superior e inferior, as bordas, elas vêm cruas, né? E essas bordas, elas vão absorver umidade com muito mais facilidade, elas vão ficar vulneráveis, elas vão lascar, elas vão quebrar e, obviamente, que elas vão trazer esse aspecto de inacabado para o nosso móvel. Já imaginou a gente fazer todo um projeto e nenhuma das bordas ter esse acabamento? Parece que o nosso projeto, de fato, ele é inacabado. Então, gente, os acabamentos técnicos, eles vão proteger, eles vão dar resistência e eles vão principalmente trazer o valor estético para o nosso painel, né? Então, a gente tem a fita de borda que vai cobrir, que vai selar a lateral da chapa e vai proteger contra umidade, choque, além de dar todo esse acabamento. A gente tem também os tapa-furo, que eles vão disfarçar parafuso, ponto de fixação e eles vão manter também todo esse visual limpo. E a gente tem os outros acabamentos que eles vão ter a função de prolongar, né, de trazer mais durabilidade e principalmente de melhorar a estética final. Então, o objetivo aqui, gente, é vocês entenderem, né, todo o processo, não que vocês tenham que especificar o tipo de fita de borda para o projeto de vocês, mas é vocês entenderem todo o processo técnico que passa antes da gente entrar na parte de especificação e marcenaria. Então, a gente já falou sobre a produção do painel, a gente já falou sobre a parte de melamina, né, que é transformar essas chapas em painéis revestidos, que vão trazer esses diferentes padrões e acabamentos que a gente falou na aula passada. E agora a gente está trazendo um pouquinho para vocês essa parte técnica, para vocês entenderem que depois disso a gente ainda tem toda essa parte, né, de técnica, até que o painel ele fique pronto para a gente especificar no nosso projeto. Então, eles vão proteger contra a umidade, vão evitar lascas, vão garantir a estética e principalmente também vão facilitar a limpeza e facilitar o uso. Então, imaginem a gente pegar um painel que não tem essa proteção e colocar ela num banheiro, que é um espaço muito úmido. Esse painel, obviamente, ele vai receber essa umidade e ela vai acabar inchando e isso vai acabar estragando o nosso móvel. Por isso, a importância, a gente entender a importância de todo esse fitamento, né? Então, o que é uma fita de borda? A gente é uma fita que ela vai ser de PVC, que ela vai ser de ABS, ou ela vai ser de melamina, e ela vai ser aplicada na lateral das chapas, igual a gente está vendo ali na imagem, né? Então, qual que é a grande função? Proteger a borda exposta, garantir a durabilidade, evitar a entrada de umidade, dar o acabamento estético, e aí a gente tem as opções lisas para unicores e a gente tem a opção impressa, né? Que é com um padrão semelhante à chapa, para a gente manter todo esse visual. E as espessuras, elas vão variar de acordo com a chapa também, né? Mas é muito importante a gente entender o papel disso e a gente entender também que a chapa, ela não vai ser como se fosse uma pintura, uma laca, que ela não vai ser homogênea, que ela vai ter essas fitas e essas fitas, elas são representadas no projeto. É muito importante a gente entender esse papel, né? Então, na esquerda a gente consegue ver uma imagem sem a fita de borda aplicada e na direita a gente consegue ver a imagem com a fita de borda aplicada para a gente também entender toda essa questão estética que a gente está levando aí para dentro do nosso projeto. O tapa-furo, gente, eles são ou pequenos adesivos ou as tampinhas, que elas também têm um padrão parecido com a chapa, justamente para uma furação ou para alguma coisa que a gente precisa proteger, principalmente em armários, quando é feito todas essas furações. E a aplicação, geralmente, ela vai ser usada no interior dos armários, em prateleiras, em tampos, para dar todo esse acabamento limpo, né? E eu acho que aqui o ponto importante é um ponto visual. Quando a gente está falando de tapa-furo, a gente utilizar sempre o mais próximo do padrão escolhido e não algo que acaba chamando muito mais atenção do que o nosso próprio projeto, né? Então, gente, basicamente aqui era para trazer para vocês a importância de todos esses pontos na hora da especificação e, inclusive, para vocês treinarem o olhar de vocês, né? Então, eu sugiro que, a partir de agora, vocês comecem a olhar todos esses elementos para vocês conseguirem identificar todos esses acabamentos técnicos, porque a gente vai treinando o olhar e a gente vai também aprendendo como se faz, né? Depois que a gente entende um pouquinho sobre as chapas,
que a gente entende um pouquinho sobre os padrões, eu acho que agora é a hora da gente treinar o nosso olhar, começar a olhar os projetos, entrar no Instagram da Arauco, começar a olhar e ver se a gente consegue identificar os padrões. E também nas nossas casas, ou eu como arquiteta, eu vou fazendo visita nos lugares, eu começo a olhar, a gente também olhar um pouquinho do acabamento, olha a fita de borda, olha aqui tem tapa-furo, aqui não precisaria ter, né? Eu acho que é um exercício que a gente faz e tudo isso vai criando mais bagagem e repertório para a gente conseguindo futuramente traduzir nos nossos projetos. Então, gente, esse primeiro módulo, basicamente, ele foi um módulo muito mais técnico para trazer para vocês um pouquinho sobre os conceitos, sobre as chapas, sobre os painéis, sobre as texturas, sobre os acabamentos, sobre a importância de vocês entenderem e conhecer e mergulhar nesse universo de chapas Arauco para poder facilitar depois a parte de especificação. Eu acho que o primeiro ponto de um profissional que está começando é ter todo esse conhecimento justamente para dar o próximo passo com muito mais facilidade. Então, vocês poderiam muito bem pegar uma chapa e especificar a chapa, mas agora vocês entendem exatamente as características da chapa, a composição da chapa, como que ela é feita, para vocês terem muito mais facilidade na parte de especificação. Espero que vocês tenham gostado desse módulo. Esse módulo finaliza a nossa parte prática e no nosso próximo módulo a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre especificação, a gente vai começar a falar um pouquinho mais de projeto, para depois a gente entrar na parte de detalhamento. Vejo vocês no próximo módulo, espero que vocês tenham gostado.